Queridos, nós iniciaremos, por ser um mês comemorativo para nós reformados, iniciaremos então uma série de exposições dentro do mês, tomando ali o dia 2 de novembro ainda, para falar dos 5 solas da Reforma Protestante. Os 5 marcos, 5 temas principais retirados daquilo que foi a Reforma Protestante para nós. Então eu começo hoje falando sobre as Escrituras, depois teremos o seminarista, o pastor Carlos, um convidado especial, um pastor amigo e colega nosso, no dia 26, reverendo Gessé, e no final eu vou encerrar essa série de exposições voltadas à Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós comemoramos, e neste ano comemoraremos 508 anos da Reforma Protestante. Foi um dos maiores marcos da história da igreja. E esse movimento teve início, como muitos já sabem, ali com Martinho Lutero. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não sabe ou não para atentar à história. Como lemos na liturgia, Lutero ele leu Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, aquilo para ele foi um despertar de uma realidade que ele precisava voltar os seus olhos para as Sagradas Escrituras. Com isso, Lutero ele não queria romper com a igreja, a única igreja existente no Ocidente naquela época. Ele não queria romper, mas ele queria dialogar com a igreja, ele queria chamar a igreja para o embate. E ele então escreveu 95 teses, mostrando os pontos de divergência da igreja e das escrituras. E ele então fixou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E um dos principais problemas combatidos era a venda das indulgências, por meio das quais era prometida o perdão dos pecados em troca da contribuição financeira. Eles tinham um famoso pregador, um homem que conseguia convencer com a sua boa oratória muitos, chamado Tetzel. E ele tinha uma frase muito famosa. Ele dizia: assim que a moeda soar no cofre, uma alma salta do purgatório. Contra tais distorções, a reforma levantou-se, chamou o povo de volta ao Evangelho, às Sagradas Escrituras, para que pudesse compreender que existe um elemento que vai fundamentar toda a crença humana, e só esse fundamento é verdadeiro e é absoluto. Não está para a igreja afirmar que é verdade, mas ela própria é a verdade que confirma a igreja, e essa é a Sagradas Escrituras. Então, Lutero, contemporâneo dele, Calvino, vão lutar pela volta às Escrituras. E então sistematizar aquilo que nós compreendemos como doutrinas basilares da fé cristã. Os 5 solas da Reforma são os principais temas cunhados por esses homens, acima de tudo por Calvino, que depois rompe com uma ideia de Lutero, mas biblicamente ele começa a trilhar aquilo que é a sistematização da nossa crença. E então, somente lá no século XX, então perceba, não foi Lutero, nem foi Calvino que trouxe para nós os 5 solas da Reforma. Somente lá no século XX é que nós temos a sistematização desses principais temas para dizer, isso foram os principais temas trabalhados pela Reforma Protestante, os principais temas que foram trazidos à luz pelos reformadores. E então nós temos o que conhecemos dos 5 solas. Sola Escritura, que nós vamos estudar aqui à luz desse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria. Então esses pilares, eles nascem não por um interesse político ou econômico. Sabe por quê? Porque nas escolas, é isso que é dito. A Reforma Protestante nasce de um interesse político e um interesse econômico. De modo algum, a Reforma Protestante nasce de um interesse teológico e bíblico. A volta às Escrituras. E as Escrituras como fundamento para permear o coração humano.
foi essa luta, e foi diante dessa convicção profunda e teológica que nós temos aquilo que na história conhecemos como a Reforma Protestante. E hoje, queridos, ao meditarmos em 2 Timóteo capítulo 3, esses versos 14 a 17, vamos refletir sobre o primeiro desses pilares, falando sobre a Escritura como fundamento, como a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo lembra aqui a Timóteo que a Escritura, ela é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Ela é suficiente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para nos capacitar, para que esse homem, o homem de Deus, seja habilitado para servir a Deus, para servir este mundo, para servir no seu reino. E, portanto, nós vamos olhar para esses versos e compreender porque a Escritura é uma regra infalível de fé e prática para a Igreja de Cristo. Veja comigo os dois primeiros versos, versos 14 e 15. Paulo diz a Timóteo: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A admoestação aqui de Paulo a esse jovem homem era permanecer. Mas permanecer no quê? Ele diz, naquilo que o próprio Timóteo já havia aprendido. E quando ele aprendeu? O texto diz, desde a infância. Paulo traz à memória de Timóteo, pois ele via em Timóteo a verdade das Escrituras, que ele precisava permanecer naquilo que ele aprendeu, não somente de Paulo, mas antes de Paulo, desde a infância, por sua mãe, por sua avó. Paulo chama a atenção para uma realidade que ele vê. Ele vê que Timóteo é um homem de Deus. Ele vê que Timóteo é um homem que de fato traz as Escrituras para a sua vida. Mas ele sabe que Timóteo também está em grande perigo. Por quê? Porque homens falaciosos, trazendo uma mentira e trazendo a desconstrução da verdade, estavam fileirando por meio da igreja. E poderiam, de alguma maneira, persuadir o coração desse jovem. Mas Paulo diz, olha onde você aprendeu, de quem você aprendeu, desde quando você aprendeu. Isso que você vive, permaneça vivendo. É uma ordem, permaneça naquilo que você aprendeu. E veja que Paulo, ele fala aqui naquilo que você acredita firmemente, ou seja, não era uma crença vazia de sentido e de propósito, mas era uma crença que determinava quem ele era. Era uma crença identitária, era uma crença que as pessoas olhavam e viam. De fato, ele não apenas crê, mas ele experimenta aquilo que ele crê, porque ele professa e vive aquilo que ele acredita. Então, Timóteo, permaneça naquilo que você acredita firmemente, naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi convencido. Logo no primeiro capítulo dessa segunda epístola, no verso 5, Paulo lembra de quem ele aprendeu. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Alguém que foi educado nas sagradas letras e pela Escritura recebeu a bênção por intermédio de Cristo, a salvação. Mas ele, além de ter sido instruído em sua casa, pela sua família, ele também foi instruído pelo próprio apóstolo Paulo. Se você olhar ainda no primeiro capítulo, no verso 13, ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor, que há em Cristo Jesus. Mais à frente, no capítulo 3, versos 10 e 11, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Paulo
ele pôde ser uma referência bíblica para esse homem. Aqui é o discipulado. Alguém que aprende e vê no seu discipulador a realidade de viver essa crença, pois ela é algo impactante e que transforma e que mexe com toda a nossa disposição em pensar, sentir e agir. E Paulo diz que Timóteo revelava para ele como que era essa mudança, como que era essa nova vida em Cristo Jesus. E Timóteo imitava, e Timóteo também vivia do mesmo modo. Diante disso, 3 fatores importantes que nos levam a aprofundar essa realidade. Primeiro, o dever dado por Deus aos judeus. Deus deixou para os judeus, para o seu povo, para o povo de Israel, que eles deveriam observar e ensinar aquilo que eles observavam em todo o tempo. Nós lemos Deuteronômio capítulo 6, mas Provérbio também vai trazer luz para nós, quando vai revelar para nós que temos que ensinar as crianças em todo o tempo, no caminho que devem andar, para que não venha desviar desse caminho. Também Provérbios diz para nós que o temor do Senhor é o princípio do saber e o conhecimento santo é prudência. Então, quando era observado na infância, as crianças aprendiam. De que forma? Meninos e meninas, eles aprendiam com a mãe. Com mais idade, os pais assumiam a educação dos meninos e a mãe das meninas. Os pais recebiam as instruções externas, mas o dever de repassar os filhos permanecia para ambos, tanto para o pai quanto para a mãe. Os pais não deixavam os filhos fazerem o que eles bem entendiam, mas de acordo com o que eles ensinavam a respeito do temor do Senhor. Essa é a primeira verdade que a gente precisa lembrar sobre o contexto daquilo que Deus deixou instruído ao seu povo, ao povo de Israel. Segundo, o que Timóteo aprendeu? O texto diz que elas ensinaram o Antigo Testamento. A expressão sagradas letras remete a esses escritos que era o acesso que a avó e a mãe dele tinham. Como nós somos aliancistas, não fazemos dispensações entre Antigo e Novo Testamento, mas compreendemos que o Antigo aponta para o Novo confirma o Antigo. Nós compreendemos então que esse ensino tem que ser de toda a Escritura. É o que Paulo está chamando a atenção. É toda a Escritura inspirada por Deus, não apenas o Antigo, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Em terceiro lugar, é que tanto Lloyd, Eunice e Paulo são autoridades nessa instrução a esse jovem Timóteo. Mas essa autoridade só tem validade se a instrução vier das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Ou seja, a autoridade que eles têm precisa ser caracterizada por uma autoridade superior a eles mesmos. E a autoridade superior a eles mesmos é a verdade absoluta redigida no texto bíblico. Então, ele foi ensinado, doutrinado, conduzido pelas páginas da Escritura a ser quem ele era e poder testemunhar aquilo que ele acreditava. E aqui nós podemos já pensar em algumas coisas importantes a aplicar para a nossa vida. Permanecer é um imperativo, logo é para Timóteo, mas também para nós, a realidade daquilo que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. O povo da palavra, quando permanece na palavra, testemunha do que a palavra fala e ensina. Mas o povo que é conhecido pela palavra, abandona o texto, começa a revelar a podridão da falta da palavra no coração. Deuteronômio 6 ensina, temos que desde criança ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para não desviar deles quando for velho. E mostra a dinâmica desse ensino em todo o tempo. Mas, pasmem, como citamos no sermão do domingo passado,
texto que o nosso irmão Will gosta bastante de citar, esse mesmo povo foi alertado pelo profeta, quando Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta palavra, porque lhe falta palavra. Ou seja, o povo de Israel recebeu a orientação de Deus para viver na palavra em todo o tempo, mas o povo abandonou a palavra, e por ter abandonado a palavra, o próprio Deus se colocou pela sua palavra contra eles mesmos. Porque na palavra de Deus revela para nós que Ele é justo. Ele é justo. E por ser justo, Ele não compactua com o pecado. E na sua própria justiça, Ele traz a dura realidade daquele que abandona a palavra. Então ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Queridos, quando a palavra de Deus deixa de ser a centralidade na nossa vida, em nosso lar, o secularismo vai entrar. E vai entrar não abruptamente, com os dois pés no peito, não, mas sorrateiramente. Os pequenos detalhes, que às vezes a gente olha, percebe, peraí, isso não é correto, mas não tem nada a ver, é uma coisinha tão simples, depois a gente corrige lá na frente. Mas a partir do momento que eu falo ou mostro uma realidade contrária à Escritura, eu já estou evidenciando que o meu pensamento foi tomado por aquilo. O meu pensamento já passou a ter aquilo como algo que para mim é verdadeiro. E o deixar passar é dizer: está tudo bem, pode ficar com esse conhecimento contrário à Escritura, que não tem nada a ver. E aí quando você percebe, seu filho já foi totalmente desconstruído e destruído por uma cultura secularista. E ele agora vai dizer para você que a tua interpretação da Escritura está errada e a dele está certa. Não tem nada a ver, pai, não tem nada a ver, mãe, isso pode, quem disse que não pode? Por que nós estamos percebendo a destruição dos lares? Filhos que cresceram na palavra e agora negam a palavra e se denominam ateus. Por quê? Nós precisamos pensar nisso. E Paulo agora vai revelar que ao perceber que essa palavra está presente na vida desse jovem, ele diz: permaneça, porque os falsos doutrinadores estão por aí. E ele aprofunda essa realidade agora da palavra, mostrando o que de fato ela é. E aí nos versos 16 e 17 ele vai mostrar a inspiração e a utilidade dessa palavra. Verso 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo então amplia o que acabara de dizer nos últimos versículos. Não é só o Antigo Testamento, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela não apenas torna a pessoa sábia, mas habilita para toda obra. Não é um benefício somente a Timóteo, mas também a todo homem de Deus. Então, a Escritura, ela é inspirada. Os 66 livros da Bíblia são inspirados pelo próprio Deus. E quando Paulo escreve essa verdade, é fato que o cânon do Novo Testamento ainda não estava completo e fechado. Isso só vai acontecer em 397 depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Cartago. Mas esses 27 livros do Novo Testamento que você tem nas Sagradas Escrituras, eles passaram já a circular no meio daquele povo. E eles têm uma autoridade que o eleva a nível de confiança e não de desconfiança, como muitos tentam fazer com este livro. No catolicismo, é a igreja que determina o cânon, é ela que escolhe e diz se o livro é inspirado, sendo prerrogativa da igreja.
Então, é ela quem tem autoridade para esse fim. Os reformadores lutaram contra isso, mostrando que quem determina se o livro é inspirado para fazer parte do cânon ou não é o próprio escrito. A igreja somente aceita, mas não determina. Assim também é o Espírito Santo, que capacita a igreja a entender que o escrito é a própria palavra de Deus. Tem um autor que ele vai dizer algo assim: os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor humano. São valiosos porque provieram de Deus, fonte de todo bem. Portanto, não é a igreja, mas é a própria inspiração que determina o escrito, se ele é ou não canônico. Diante disso, duas considerações precisam ser feitas. A primeira é que o Antigo Testamento foi escrito diante de uma autoridade. E a autoridade escrita desses 39 livros se deu por Deus aos profetas. Os profetas escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. E os 27 livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos, e aqueles que não foram escritos pelos apóstolos foram confirmados ou supervisionados pelos próprios apóstolos. Então, nós temos evidências internas da autoridade do próprio texto. Segundo, é o entendimento de quem deu a inspiração bíblica. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, mas essa inspiração se dá de maneira dinâmica e orgânica. E nesse caso, é o Espírito Santo usando homens como organismos vivos na escrita. Não foram meras máquinas redigindo o texto, mas Deus agindo no homem para usar os seus recursos pessoais na composição dessas verdades. E o Espírito Santo conduzindo esses homens para trazer de forma absoluta a verdade de Deus aqui revelada. Então, esses dois elementos já são suficientes para compreendermos que esses 66 livros é sim palavra de Deus, como Paulo afirma, é sim inspirados por Deus. Leandro Lima, em seu livro Doutrinas da Graça, ele vai afirmar algo muito interessante a esse respeito. Ele vai dizer assim: o Espírito fez uso das faculdades humanas, adequando-as para que o produto final, embora contendo traços do perfil humano, fosse a exata expressão da vontade de Deus. Deus usou os recursos humanos, como a capacidade da pesquisa, o raciocínio, a arte ou a musicalidade de uma pessoa, as superintendeu todo o processo a fim de que sua vontade fosse expressamente revelada e tivéssemos em nossas mãos toda a palavra de Deus. Esse conjunto ou produto final é a palavra inspirada e inerrante do nosso Deus. Queridos, nós estamos diante do livro, muitos dizem, é meramente o livro antigo. É antigo. É escrito por 40 autores, cada um com sua característica e contexto, em um espaço de mais ou menos 1.500 anos. Mas todos esses registros contêm uma história inspirada, homogênea, da pessoa de Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura está revelando a pessoa de Cristo e mostrando que esse Cristo, a qual nos salvou, é o Cristo que nós esperamos na sua volta para nos resgatar para a eternidade, que o próprio Deus prometeu, que o próprio Deus determinou no tempo e no espaço para que nós pudéssemos ter a compreensão de que nós fazemos parte da família dele. E essa palavra nos permite entender isso. Então nós podemos confiar totalmente nesses registros como palavra de Deus, pois ela é inerrante, é suficiente. Inerrante porque o que ela ensina sobre Deus e o homem é absolutamente verdadeiro, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Ela é suficiente porque ela é a única regra de fé e prática para tornar sábios e maduros espiritualmente eu e você,
sendo forjados a sermos cada vez mais parecidos com o nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Diante disso, essa palavra que é inspirada, agora ela é útil. Útil para quê? E então ele passa a mostrar a utilidade deste livro inspirado por Deus. E ele começa dizendo que é útil para o ensino. Nós sabemos que o ser humano não nasce conhecendo, mas necessita de conhecer para sobreviver. O conhecimento é necessário, mas o conhecimento é necessário para a sua sobrevivência em esperança e propósito, na verdade, daquele que é o próprio Criador do ser humano e sustentador da sua vida. Nós estamos estudando aqui no Na Casa um livro muito interessante do Paul David Tripp, que ele vai fazer a pergunta: você acredita? Ele trabalha 12 doutrinas fundamentais da fé. Ontem nós estudamos sobre a doutrina da soberania de Deus. Mas o primeiro estudo foi sobre a palavra de Deus. E ali ele vai dizer algo muito interessante sobre isso. Ele vai falar: a palavra de Deus nos ensina de maneiras que são diferentes de qualquer coisa. Ela ensina coisa que não aprendemos em nenhum outro lugar. Não apenas nos transmite conhecimento, mas também forma em nós a sabedoria. E nos revela os mistérios espirituais mais profundos e insondáveis que alguém pode vir a considerar. Como um bom mestre, a palavra de Deus nos desmonta e depois nos reconstrói. Ela desconstrói pensamentos e motivações do nosso coração e em seguida os reconstrói. Ao ensiná-lo, a palavra recria você à semelhança daquele que o criou e o dotou. Queridos, nós não estamos no mundo para que os nossos pensamentos sejam desconstruídos e serem construídos por falsas crenças, pelo relativismo moderno ou por um ateísmo construtivista. A nossa regra de fé e prática, ensinada nas Sagradas Escrituras, nos dirige ao mundo para reconstruí-lo à maneira de Deus, diante de uma cosmovisão que Ele nos dá, quando temos as lentes das Escrituras para interpretar a realidade desse mundo caído. Você já parou para refletir? Então, o porquê desse número gritante de adolescentes e jovens abandonando a fé em Cristo Jesus? Vamos considerar alguns fatores? Eu creio que um dos fatores para isso é a falta do ensino bíblico regular no lar. Pare para pensar. Todo dia você consegue separar um tempo, você, pai e mãe que tem seu filho, para poder ensinar a palavra de Deus para ele ou para ela? Ensiná-los a decorar um versículo, para que esse versículo possa permear não apenas o coração, mas a mente, a fim de que, em determinados momentos, aquele versículo seja para ela a salvação dela, frente aos perigos que ela vai enfrentar desde a infância. Talvez o problema seja até antes. Quanto tempo você tem sentado e se debruçado nas Sagradas Escrituras? Você mesmo, pai, você mesmo, mãe, você adolescente, jovem, para poder conhecer o Deus que se revela nessa palavra. Quantas vezes? E depois, no nosso desespero, nós nos perguntamos: por que Deus? Mas Deus fala o porquê aqui. O porquê do nosso sofrimento, o porquê da nossa dor, Ele fala aqui. Mas a gente não sabe, porque a gente não lê, não conhece. Nós, seres humanos, nós queremos mais viver o que experimentamos e sentimos. Então a nossa crença passa por um aspecto mais afetivo do que, de fato, uma crença que passa a acreditar naquilo que eu leio, entendo e digo: de fato isso é real. Por que as igrejas que estão lotadas, elas têm menos palavra e mais experiência emocionais? Porque essa é a realidade do ser humano. O ser humano quer sentir, eu sempre falo isso, quer sentir para crer, mas não quer crer para sentir. A Escritura diz: você tem que crer para sentir, e não o contrário disso. Pode ser esse um dos fatores.
Um outro fator é que nós estamos muito preocupados de forma egoísta com o nosso sucesso, com as nossas conquistas, e não com um projeto família. Então, eu preciso conquistar o meu sonho. Ele precisa conquistar o sonho dele. O filho é só para dizer, é uma fuga para poder ter um tempo de descanso. Mas aí a realidade mostra que não é descanso quando o filho está, né? Depende da perspectiva de quem pensa no descanso. Se for só um ócio, pode ser que não. Mas se for um descanso na presença do Senhor, a presença do Filho é bálsamo. E não é cansaço. Então, pode ser que nessa busca por conquistar o que desejamos, nós não paramos para observar o que eles estão aprendendo. É muito fácil a gente pegar o nosso filho e colocar na escola. Ganhar bem e pagar uma excelente escola. Mas diga para nós aqui, quem confia nos professores nas escolas de forma total e restrita hoje? Ninguém. Ninguém. E se nós não acreditamos de forma total e completa e restrita naquilo que os nossos filhos estão ensinando, por que nós não paramos para observar o que eles estão aprendendo? Porque não temos tempo. Nós temos que avaliar cada livro didático que eles recebem. Nós temos que avaliar cada ensino que foi dado a eles. Porque o agente desconstrutor é a escola e a cultura. E você vai deixar e vai permitir isso entrar no seu lar, na sua casa. Porque se você faz isso, lá na frente, o resultado vai ser difícil e desesperador. Hoje tem um movimento chamado After School, em que é dado aos pais uma visão desse cuidado pós-escola, para poder ajudar pais a trazer ferramentas para avaliar o que é ensinado. Mas também há um movimento crescente em nosso meio do ensino domiciliar, o homeschool, onde pais estão dizendo, não é a escola, não é a cultura, nada disso vai instruir o meu filho, mas nós vamos ajudá-los a conhecer tudo aquilo que a escola ensina, mas pelas lentes da própria Escritura. A quantidade de informações que o mundo está oferecendo, escolas, colegas, internet, se você colocar de um lado da balança e contrapor com o outro lado, que é o seu tempo com o seu filho, você vai ver que o negócio é complicado. Muito complicado. E você vai somente colocar do seu lado da balança aquela ideia do tempo de qualidade. Mas o tempo de qualidade, muitas das vezes, é viagem, passeios, mas não o sentar e o ensinar as verdades de Deus. Fato é, queridos, que eu posso falar algo aqui que venha chocar você, mas é verdade. E seus filhos precisam saber disso. Na escola, os seus filhos não têm amigos. Os seus filhos têm colegas. Os amigos verdadeiros são os amigos que te levam para Cristo. Os colegas são para você o seu campo missionário. É você instruindo ou influenciando eles a Cristo. Mas o que nós vemos muitas das vezes é que os melhores amigos dos nossos filhos são os de fora. São os da escola. Não são os da igreja. Alguma coisa está errada. Será que esses não são fatores que nos levam a pensar o porquê que nós estamos perdendo tantos adolescentes e jovens? Eu conheço vários
que não apenas abandonaram a igreja, mas se opuseram à igreja, dizendo: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu sou agnóstico. Quantos? A Escritura é útil, então, para o ensino, mas diante disso também para a repreensão. A repreensão é o alerta quanto aos perigos, é o orientar quanto aos falsos ensinos, erros doutrinários, a fim de não permitir com que eles venham te afastar da verdade. Veja como Paulo exorta Timóteo aqui. Se você for para o primeiro capítulo, os versos 18 a 19, ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram da fé. Ele fala de crentes. Ainda ele vai afirmar no capítulo 4, verso 1 da primeira carta: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ainda na primeira carta, no capítulo 6, os versos 3 e 5, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E todas as repreensões revelam o amor do Pai aos seus filhos. E Paulo está fazendo e revelando o seu amor por esse jovem Timóteo. Paul Tripp também vai afirmar algo a esse respeito, dizendo: uma das maneiras pelas quais experimentamos a paternidade de Deus é em seu compromisso incansável de nos advertir sobre os vários perigos da vida neste mundo caído. Então perceba, queridos, como poderemos discernir entre o certo e o errado? Como poderemos compreender se estou numa igreja verdadeira ou numa seita? Todos falam da Bíblia e até falam de Deus. Como eu vou poder ajudar o ser humano em suas lutas pecaminosas que estão gerando desconforto para a sua alma? Como eu vou poder, de fato, dizer: isso eu posso, isso eu não posso? Somente quando eu for corrigido pelas Sagradas Escrituras e for lembrado por elas da realidade da vida e da realidade que Deus quer que nós sejamos neste plano terreno. Então ela nos ensina, nos repreende, mas também nos corrige. E a correção muitas vezes parece ter até um aspecto negativo, né? Nós vamos corrigir o nosso filho, então parece ter um aspecto negativo, mas Hebreus nos ajuda a lembrar que não. Quando isso é feito biblicamente, não é, pelo contrário. Hebreus 12, 11 vai nos dizer: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, frutos de justiça. Ou seja, a Escritura nos dá as orientações e a fundamentação da correção que nós temos que impetrar sobre os nossos filhos. É por ela que eu vou corrigir, é nela que eu vou corrigir. E é pela forma como ela expressa a realidade da vida que eu vou, de fato, instruir em correção o meu filho, a minha filha, ou mesmo ser corrigido por ele. E então ele fala agora que além do ensino, da repreensão, da correção, nós somos educados na justiça de Deus. A educação aqui é o treinamento. E treinar em quê? Na justiça. Nós fomos justificados por Deus e nós agora somos
diante deste mundo, declarados justos, separados, santos, para viver essa santidade diante de Deus. Então, o educar na justiça é ensinar, é treinar, de modo que aquele que é treinado possa viver a vontade de Deus. Paulo diz isso para Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo também vai trazer algo a Tito, quando ali ele escreve: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, educando-nos a fim de que, tendo renunciado à impiedade e aquelas paixões mundanas, aqui e agora vivamos vidas de autodomínio, de justiça e devoção, enquanto aguardamos a bendita esperança, a aparição em glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo propriamente seu, que se deleita em feitos nobres. Queridos, a Escritura é necessária para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. É dela que emana a verdade, que trabalha em nosso coração, que nos guia pelo caminho que agrada a Deus e nos forja a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Não existe fora das Escrituras outra verdade. A única fonte segura e absoluta é a voz de Deus registrada como revelação especial para o seu povo neste livro. Por isso, a necessidade de aprender e permanecer firmemente no que acreditamos é para não darmos brechas a qualquer falácia humana que tentam perverter o nosso coração. E então ele conclui no verso 17, dizendo: diante disso ela nos habilita, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Além de nos satisfazer, ela nos habilita a como viver e desempenhar o nosso propósito existencial. A finalidade das Escrituras na vida do crente é habilitá-lo para toda boa obra. A palavra habilitado aqui tem um sentido de completar, ou seja, a pessoa sem Cristo é vazia de sentido e significado, mas em Cristo ela é completa. E por estar completa, ela está habilitada a fazer o quê? Obras. É dado aqui por Paulo a qualificação dessas obras. O adjetivo boas aqui revela que essas obras vão ser aceitas diante de Deus. Serão aceitas diante de Deus porque elas são feitas para Deus, dentro do seu reino. Obras aqui nos leva a que Paulo ensina em Efésios capítulo 4, dizendo que Deus dá o dom de ensino para alguns homens, a fim de que possa aperfeiçoar o corpo de Cristo, para que todos possam ter a unidade de conhecimento, a unidade da fé, para que sejam vistos como perfeitos varões, e que possam discernir o certo e errado, para não serem levados por qualquer vento de doutrina, ou pelas artimanhas dos homens que nos conduzem ao erro. Boas obras são evidências do conhecimento revelado em nosso coração e traduzidos na nossa prática diária. Por isso, essas obras glorificam a Deus e bendizem o nome daquele que nos deu o dom para fazer as boas obras para a glória dele. Então, esse aperfeiçoamento, segundo Efésios, é justamente para chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o meio para isso é as Sagradas Escrituras. É ela que nos molda a sermos com aquele que se revela para nós, como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos entender que é pela palavra que nós somos úteis no reino de Deus. Todos recebem o dom de Deus, comunicado pelo Espírito Santo, para sermos úteis no reino. Muitas vezes você se sente inútil, inútil, tá ruim o negócio. Você se sente assim?
até dentro da igreja. Você sente assim? Mas por quê? Por quê? Você recebeu um dom de Deus para servir o reino. E a Escritura está para você, para que você conheça um modo de servir a Deus nesse reino. E buscar a glória dele em cada ato que você vai servi-lo. Desperdiçar o dom de Deus é apenas resultado do desperdício do tempo seu, porque a palavra de Deus não tem sido para você a sua prioridade. E por isso que todas as outras coisas são evidências disso. É a identidade que você está mostrando para o mundo. Timóteo mostrou uma identidade que ele tinha. E mesmo assim foi alertado a permanecer firme nessa palavra. Qual é a identidade que você tem revelado para este mundo? Você tem, de fato, impresso na sua vida esse viver moldado pelas Escrituras ou um viver moldado pela cultura? Você vive a falsa crença na sua vida cotidiana ou você desconstrói as crenças falsas com a crença genuína e verdadeira dada e revelada nas Sagradas Escrituras? A busca dos reformadores foi essa: voltar a igreja e o povo de Deus às Sagradas Escrituras. Porque a única igreja existente naquela época do Ocidente era uma igreja que estava sincretizada de vários ensinos, de vários fundamentos humanos. E por isso, ao ler a palavra, Lutero compreendeu: o povo se perdeu. Eles precisam voltar à palavra de Deus. E essa luta tem que continuar hoje, porque o nosso povo está bebendo mais da água do mundo, suja, impura, do que a água saudável e perfeita daquele que diz: tem sede? Vinde e beba da água da vida. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Que Deus nos ajude a viver essa Escritura de forma total e completa em nossa vida diária. Sabe por quê? Porque ela é o nosso único alimento, o sólido alimento. Então, estude a palavra. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não consigo estudar a Bíblia. Comece buscando bons devocionais. Eu quero deixar 2 aqui para vocês. Tem um que é as Boas Novas, que quase esquecemos. São estudos devocionais no Catecismo de Heidelberg. É excelente. A Lília tem feito as suas devocionais, né? Mas o Leandro, depois você pergunte para ela. Outro devocional muito bom, é as Misericórdias do Senhor, que se renovam cada manhã. Esse devocional a Priscila está fazendo em casa, depois você pergunte para ela. Também é do Paul David Tripp. São ferramentas que você pode ter para te ajudar já a pavimentar o teu coração com as verdades de Deus. Mas você depois precisa buscar você mesmo, abrir o livro e estudar. Se você pavimenta seu coração com verdades que outros puderam interpretar a Escritura e trazer um alimento para a sua alma, bênção de Deus, mas você também precisa ter esse próprio alimento na sua experiência com Deus. E você tem ferramentas para isso. Eu gosto de usar o método indutivo, aquelas perguntas: quem, o que, onde, quando. Eu uso isso na leitura do texto. E de forma rápida a gente consegue fazer uma devocional, né, dentro do tempo que às vezes é escasso. Então escolha um horário, um ambiente, um método para você fazer suas devocionais. Façam essas perguntas, se você achar que esse é um método viável para você, ou escreva o texto. Mas não fique por aí. Estude a Escritura. Você precisa estudar o texto bíblico. Você precisa estudar, aprofundar. Como você pode fazer isso? Tem várias maneiras. Uma das maneiras que eu adoto é ficar um tempo no livro. Então eu pego aquele livro e fico bastante tempo. Leio, releio, continuo lendo. E depois, eu já busco ferramentas exegéticas para me ajudar no texto. Mas o que eu sempre instruo é: busque comentários que são
sermões. Você tem vários. Todos os comentários do Hernandes, ele tem quase os comentários todos dos livros da Bíblia, são comentários dos seus sermões, que eles colocaram ali no livro. Então, são comentários que vai facilitar para você. O exegético ele já te leva a um campo muito mais amplo, você precisa de mais base para isso. Mas o Augusto Nicodemos também tem uma editora que está fazendo isso por ele, então tem pegado os sermões dele pregado e tem colocado no livro. Você pode fazer isso para te ajudar naquele texto. Então hoje eu vou escolher gastar 3 meses só em Gênesis. É pouco. 3 meses só em Gênesis é pouco, né? Mas 3 meses pega um comentário. Vai lendo, vai estudando, vai meditando, vai tirando as suas dúvidas. Isso é necessário. O povo do livro tem que revelar que o livro não está somente aqui. Ele está aqui. Nós precisamos fazer isso. Deixo então aqui essas dicas de forma prática para nós nessa manhã. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.